Amigos queridos, convidamos a todos a nos recolhermos, asserenando nosso pensamento, pacificando nossos sentimentos e fazendo vibrar em nós o que trouxemos de divino, para que a expressão dos nossos mais sublimados sentimentos possam alcançar as sintonias felizes com os trabalhadores incansáveis da seara de Jesus, que desveladamente nos protegem e nos amparam, a todos nós, irmãos em humanidade. Jesus, Mestre amado, sê conosco, Senhor. Volvei o seu olhar misericordioso para todos os que sofrem as amarguras terrenas, as aflições dos homens, para todos aqueles, Senhor, que perambulam pelas ruas sem um teto amigo, a todos aqueles, Senhor, em cuja mesa falta o pão, aqueles em cujo fogão não há lume, aqueles, Senhor, que perderam a direção da verdade e se encontram temporariamente alheios ao bem e à verdade. Nossos irmãos em humanidade, faça-nos amigos queridos, instrumentos dignos para aprendermos a servir em nome de Jesus, onde quer que estejamos, até o fim dos tempos. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, amigos queridos, e que as reflexões do Evangelho possam trazer a todos nós a lucidez da verdade. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das aflições, nós vamos trabalhando a compreensão do suicídio e da loucura segundo a visão do Espírito. O suicídio tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia, ou seja, que sente a brevidade da dor, que sente a brevidade da prova, porque se sente um espírito imortal, e de serem melhores os dias seguintes, ou seja, pela compreensão de sentir-se um espírito imortal, tem a confiança inabalável de que tempos melhores virão para todos nós, tem facilmente paciência. Só se desesperam aqueles que não veem termo aos seus sofrimentos, porque, por um estado ainda de desacomodação íntima, nós costumamos eternizar o nosso sofrimento como se não houvesse amanhã. E porque nós, não aceitando a justiça divina, fazemos tanta força contrária chamada rebeldia, que a dor que seria suportável fica potencializada pela força da nossa revolta, que é derivada da nossa ignorância quanto ao espírito que somos. Então, quanto mais o espírito se debate, mais ele ignora que aquela situação sofrida ele criou para si e que é um bem em sua vida poder reajustar, limpar, sanear, transformar aquela dificuldade. Que
que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Quanto não é fácil para nós entendermos essa brevidade. Porque a nossa sensação de tempo e espaço é muito longínquo. Então, falar 10 anos, 20 anos, 60 anos, para nós é muito tempo. Porque a referência de tempo e espaço que nós temos na Terra é numa morosidade muito grande. Mas para a vida do espírito, é um dia. Esse tempo reencarnatório representa menos que um dia na eternidade. E nós não queremos viver menos que um dia no ajuste com a lei. Nós ainda somos espíritos que nos rebelamos. Mas aquele que crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte, não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar as suas misérias pelo suicídio. Então esse que não vê essa referência, que está nesse tempo ainda de eternizar a dor, porque via de regra, a grande maioria dos suicidas são reincidentes. Então eles trazem matrizes mentais, padrões de comportamento, de pensamento, peculiares àqueles que nada aceitam que não seja satisfazer as suas necessidades primárias e imaturas, que o Evangelho chama de caprichos, qual se uma criança perdesse seu melhor brinquedo. Emmanuel diz isso para significar o quanto a frustração do espírito imaturo é apenas a sensação de uma criança que temporariamente está sem seu brinquedo predileto. Então, adentrar essa compreensão é nós mergulharmos na característica principal dos espíritos isolados, que é o egoísmo. Todo espírito isolado, que se relaciona superficialmente com todos, mais profundamente com ninguém, que prefere sempre estar recluso, ensimesmado, esse espírito não adquiriu força moral. Se ele não adquiriu força moral, qual a força que é imperiosa? A força cega. Então são movidos por impulsos dissociados da lucidez da razão. Porque não há suicídio sem que haja loucura concomitante. Não há suicídio e loucura que não tenha um processo obsessivo muitíssimo bem instalado. Então essa é uma imbricação muito forte desses 3 fatores. A alienação do pensamento gera a tendência a desistir do sofrimento, abreviar a vida, e isso é incrementado pela ação de espíritos cúmplices, comparsas nossos do passado, que se associaram secularmente ao nosso pensamento. Então é uma situação bastante imbricada, porque se nós fizermos uma leitura apenas superficial, de um fato que aconteceu, nós diríamos, não há motivo, como nunca haverá motivo para o suicídio. Mas vamos dizer que a pessoa não estava passando nenhuma tragédia que justificasse. Então, como encontrar motivos num espírito que está numa vida muito boa, que tem às vezes uma família muito bem estruturada, ou que já tem até filhos, ou que tem bons irmãos, ou que tem bons pais, e fazem esse ato? Seguramente porque o espírito pediu para reencarnar, ou mereceu reencarnar numa família bem estruturada, para ir quebrando os padrões difíceis que ele trouxe do passado. Porque ao mergulhar naquela psicosfera familiar, naquele ambiente familiar estruturado, ele vai quebrando as estruturas doentes do seu pensamento. Isso é uma terapêutica importante. Mesmo que ele não chegue ao fim da existência, o tempo que ele viveu foi um tempo que está recuperando alguns valores. Então, ontem nós falamos
sobre o espírito isolado, que é aquele que não consegue desenvolver sentimentos fortes pelas pessoas. Ele desenvolve convivência, às vezes é gentil, é amistoso, é cordato, mas não é relacionamento profundo. Então, na iminência de um suicídio, quando a pessoa vem com ideação suicida e alguém diz a ela assim: mas os seus pais te amam tanto, como você vai deixá-los? Não repercute. Mas você tem filhos que necessitam de você como pai? Não repercute. Mas você tem uma vida estável, boa, equilibrada, o que te falta? Não repercute. Por que será? Porque o espírito só permanecerá se ele amar e não se ele for amado. Ele pode ser amado pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos, pelos amigos. Não fica. Só vai ficar quando ele aprender a amar. E por muito amar, ele permanece. Por amar aquela mãe, ou aquele filho, aquele irmão, ou aquele cônjuge, aí ele fica. Por isso que nós estamos insistindo nessa indiferença do isolado. E são clausuras mentais muito antigas e que o espírito enregela, ele fica frio para o sentimento em relação ao próximo. Então, Emmanuel, numa lição no Fonte Viva, na presença do amor, vou ler só um trechinho, que vai comentar uma situação da primeira epístola de João, que diz assim: aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Porque o suicídio é um escândalo, né? Perante as leis de Deus. Aquele que ama não se perde, está na luz. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso vício do escândalo, a fim de ajudar ao invés de acusar e desservir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade. Então, o espírito fraterno ama. O espírito que se dedica ao próximo desveladamente ama. E é para esse estão sempre na luz, não haverá escândalo. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Mas, alerta Emmanuel, enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, isolados. Temática do egoísmo. Exclusivo apego a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. E os outros podem nos amar, mas se eu não amá-los, eu não fico. Eu não permaneço naquela existência. Às vezes me arrasto com suicídios indiretos, ligados aos processos da rebeldia perante a lei de Deus. Mas não estou. Fico fisicamente sem estar. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas, se realmente amamos o companheiro do caminho, a paisagem da vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Então, a terapêutica do amor
para os processos de desistência da vida estão relacionados. Hoje nós precisamos levantar essa temática, porque estamos nos dirigindo a pais que trazem filhos com tendências suicidas, ou famílias que já tiveram alguém que o fez, ou adultos que estão nessa iminência. Nós estamos dizendo que o que nós viemos fazer na Terra é aprendermos a nos relacionar amorosamente, sintetizando o Evangelho de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E que ensinar a criança pequena, desde o berço, a amar, a desenvolver afeto, a desenvolver respeito, a desenvolver amizade, é o caminho destinado a essas famílias que aceitaram de Jesus a responsabilidade de trazerem filhos com essas tendências. Que, obviamente, quando nós aceitamos, há um acompliciamento no passado, que os pais já podem ter vencido esse acompliciamento e já estão moralmente em condições de receber esses filhos. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria, a dor, o sofrimento é fruto da ignorância. E auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Às vezes, amigos, em alguns casos, obviamente que não todos, de jovens que se suicidam, nós vamos encontrar boas famílias, porém distraídas. Vamos refletir muito sobre isso. Distraídas. E então se surpreendem sobremaneira com aquele fato porque se distraíram de perceber aquele dos seus como espírito, nas suas profundas necessidades. Então, isto é um fato que nós precisamos levantar, porque entendemos assim que todos os membros daquela família precisariam do mesmo processo de amparo espiritual, todos. O mesmo processo de amparo espiritual. Então, nós vamos progredindo com esse tema para reflexões. Como Jesus nos ensinou, e nós temos falado aqui nos evangelhos, o tema central da nossa vida deve ser Deus. E na medida que nós nos distanciamos ou nem nos aproximamos, porque são situações diferentes, porque em determinado momento da nossa vida, nós podemos sim ter construído ideias, pensamentos sobre Deus, nosso Pai, mas depois nos afastamos deliberadamente ou porque nos envolvemos com outras questões que nos roubaram a atenção e a direção da vida, ou porque fomos submetidos a movimentos naturais da existência que causou um impacto doloroso e não sabendo, pensando não ter recursos para lidar com aquilo, nos afastamos, nos distanciamos de maneira, entre aspas, conscientes, de Deus nosso Pai. Então há mesmo circunstâncias na vida de um espírito que o afasta de Deus, considerando que, como os espíritos nos
esclarecem, nos mostram que se desde o princípio essa noção de Deus nosso Pai está em nós, por que num determinado momento nós nos desligamos, colocamos barreiras para nos afastar de uma maneira definitiva de Deus? Definitiva entre aspas, né? Porque ninguém vai permanecer assim para sempre. E descobrir aqueles pensamentos mais íntimos e secretos na nossa intimidade que nos mantém distante do Pai é fundamental para que possamos retornar ao caminho do equilíbrio. E muitas vezes nós nem paramos para ouvir essa voz repetitiva que nós construímos na nossa intimidade do porquê mesmo que nos dissociamos dessa paternidade divina. Então, às vezes, a voz no íntimo diz para nós mesmos: não, isso não tem nada a ver. Ou, não, Deus não existe. Ou, a religião é algo muito mais prejudicial do que algo que realmente contribua com o ser. E assim sucessivamente. Há frases, há pensamentos que perduram na intimidade do nosso campo mental por séculos. E essa estrutura de pensamento não permite que nós retornemos ao entendimento mais acurado do que significa Deus para nós. Então, como o Evangelho é uma estrutura que sempre permite que nós olhemos para nós mesmos, é bom nós pararmos para ouvir essas vozes e desativá-las, porque se em algum momento nós passamos por traumas, como a Célia colocou, às vezes o espírito ele fica milênios enclausurado, porque ele passa a acreditar em determinadas coisas, em determinadas situações que o levam a desenvolver um pensamento que é contrário à verdade. Então, por exemplo, quantos espíritos se afastaram do Pai, estando em ambientes religiosos, porque desenvolveram pensamentos antifraternais, pensamentos de perseguição, pensamentos imorais. E tudo isso, quando o espírito retorna ao mundo espiritual, vai desenvolvendo na intimidade dele uma repugnância àqueles ambientes. E sem que ele perceba que o ambiente que gerou isso é íntimo. Não é uma construção física e nem simplesmente um agrupamento de pessoas. Portanto, há muito equívoco na nossa intimidade com relação a Deus. E isso nos leva a um estado de descrença, a um estado de afastamento. E afastados desse manancial de amor, mergulhamos num manancial do desespero, do nada, da coisa alguma, da falta de significado, da dificuldade de sentir. Então, a humanidade como um todo
traz com certeza muitos traumas em relação a uma religiosidade humana e não divina. E esse texto que nós temos começado a ler, que chama Proteção de Deus, ele vem contribuir conosco para entendimentos muito profundos. Então ele diz assim: proteção de Deus é também o sonho que não se realiza, a esperança adiada, o ideal insatisfeito, a prova repentina ou o transe aflitivo que nos acolhe de assalto. Então, proteção de Deus, ela não obedece à lógica humana. A proteção de Deus não funciona na base dos nossos interesses imediatistas. A proteção de Deus é realmente proteção. E às vezes, ou quase sempre, Deus nos protege de nós mesmos. Então, por exemplo, um pensamento de ambição, um espírito ambicioso, que obviamente o que comanda uma mente dessa é o materialismo. Essa mente, ela não tem como estruturar um pensamento que traduza para ela o que seja Deus. Porque com o pensamento voltado para a aquisição cada vez mais intensa daquilo que definitivamente nós não necessitamos para nos tornarmos espíritos felizes e equilibrados, porque a felicidade e o equilíbrio depende do nosso processo de conscientização das nossas reais necessidades. O espírito que não sabe qual é a sua real necessidade, ele sai por aí à cata de muitas coisas e se torna um espírito acumulativo. Ele acumula isso, acumula aquilo, aquilo outro e tal, muitas vezes para tentar superar uma fragilidade íntima, mas que obviamente não consegue, porque não é com essa vibração de ambição que o espírito se liberta. Então, quando Emmanuel, nessa lição intitulada Proteção de Deus, vai nos esclarecendo que Deus age, e esse pensamento, ele é assim, bem importante de nós desenvolvermos. Por quê? Porque como Deus não é uma pessoa, como Deus não é uma coisa, Ele nos alcança pelas suas leis sábias e amorosas. Então, muitas vezes, nós somos socorridos porque a movimentação do nosso pensamento e das nossas ações, elas atraem para nós circunstâncias que vão brecar, que vão temporariamente interromper aquele pensamento que nos afasta do Pai. Então, ele vai dizer: encontra-se no amor de nossos companheiros a assistência de benfeitores abnegados, na dedicação dos amigos, no caminho dos familiares, na igualdade, mas igualmente na crítica dos adversários, no tempo de solidão, na separação de entes queridos, ou nos dias cinzentos de angústia em que as nuvens de lágrimas se nos preparam
os olhos. Se represam nos olhos. Então, tudo isso é a presença de Deus. Sentir a amizade de alguém, sentir que nós aprendemos algo que nos facilita a existência, sentir que os ventos estão ao nosso favor, é a presença de Deus. Mas momentos de solidão é a presença de Deus. A ausência temporária numa existência de entes queridos é a presença de Deus. Porque essa presença, ela nos anima a um entendimento muito mais profundo do que realmente nós necessitamos naquele instante. Muitas vezes nós vamos mesmo perder a convivência com alguém muito querido. Vamos sentir profunda dor naquele afastamento. E às vezes isso vai gerar para nós um estado de valor na nossa alma. Nós vamos valorar aquela situação como nunca fizemos anteriormente. Então, ao fazer esse movimento, ao chorarmos pela ausência de alguém que não julgávamos tão importante quanto aquela criatura era para nós, nós dizemos que é a presença de Deus porque naquele momento vamos sentir a importância do que não sentíamos antes. E numa próxima oportunidade, vamos valorizar o que nesse instante da nossa existência não conseguimos estabelecer como juízo de valor. Então, tudo isso é a presença de Deus em nossa vida. E como a Célia colocou, sem nenhuma sombra de dúvida, o que há de mais importante, de mais sublime que um pai pode fazer por um filho, que uma mãe pode fazer por um filho, é apresentar Deus para ele. Porque ao sermos apresentados, no movimento de alguém nos apresentar Deus, nós podemos demover da nossa intimidade esses conteúdos de distanciamento que estabelecemos em múltiplas existências. E isso, então, ser suficiente para impedir estados avançados de alienação e loucura. Então, se ninguém ainda nos apresentou Deus, que nós possamos ir em busca disso, para que, de novo, outra vez, possamos nos conectar com o nosso Pai que nos ama. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesse momento tão importante e significativo que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer por tudo que a vida tem nos oferecido, para que possamos nos tornar espíritos gratos a Deus nosso Pai, que nos ama, que nos fortalece.
Rogamos o seu amparo, Jesus, a sua misericórdia, a todos os espíritos necessitados de saúde, de paz nesta hora, que se encontram nos hospitais, nas enfermarias, nos lares. Que mãos amorosas, generosas, sejam erguidas sobre eles, fortalecendo-os, amparando-os, socorrendo-os. Rogamos, Senhor, o seu amparo generoso para toda esta coletividade de irmãos necessitados de saúde e de amparo. Que nós possamos oferecer do nosso ectoplasma, possamos oferecer, Senhor, do que trouxemos de melhor, para animá-los, revigorá-los na sua intimidade. E nesta hora rogamos a Ismael, este Espírito que o Senhor conferiu, o cuidado à nossa nação, que possa despertar em nossos corações a fraternidade, o bem e a caridade. Que possamos ser nós, aqueles irmãos, a nos entregar como fiéis servidores, para amparar e socorrer, esclarecer e envolver com os nossos melhores sentimentos todos aqueles que nos cercam. Obrigado, Pai, por nos encontrarmos aqui. Obrigado, Jesus, pelo seu amparo constante em nossas vidas. Que o Senhor esteja conosco, agora e sempre.